na disciplina anterior de análise do discurso, de ser mais cedo, à tarde, né? Mais ou menos naquele mesmo horário, salvo engano, acho que foi 3h30 da tarde, né? Mas aí foi colocado que alguns colegas nossos, provavelmente são adventistas e todos aqueles que, por um preceito religioso, guardam o sábado, né? Então, estavam se sentindo desprestigiados, né? E tanto no contexto se a aula fosse na sexta, como também no sábado mais cedo, sabe? Aí, por isso, e aí no sábado à noite eu não teria como, né? E assim, eu já acho assim uma maldade se fosse mais tarde no sábado de carnaval, né? Para todos nós, e principalmente quem vai brincar carnaval em suas cidades, em suas respectivas cidades, em seus, né? E aí sábado geralmente é um momento festivo, né? Então aí por isso que a gente tentou encontrar um meio termo e possibilitar também essa ideia da gravação, tá bom? Bom, então sem mais delongas, sim, pessoal, qualquer coisa também, eu vou estar mais presente, né? E na minha ausência, assim, em termos de uma resposta mais rápida, que eu digo dentro de 24 horas, vocês podem recorrer às suas tutoras, tá certo? Mas, de antemão, sempre que interagem comigo, eu acho que deve ter o próprio Léo aqui, outras pessoas aqui que interagiram pela plataforma, né? Naquele ambiente lá, não é isso, Léo? Eu sempre tenho respondido, então, só para dizer que isso terá o que no dia 23 vamos dizer assim, é o aulão, tá certo? O aulão da disciplina, porque vai ter uma extensão maior de 2 horas. Esse momento é mais assim, um bate-papo. Também vou dar algumas pistas das respostas, né? Mais da dimensão do fórum e uma orientação para o WebQuest. E o próximo, aí sim, seria um aulão, dando uma ênfase de como vocês iriam fazer o processo do seminário de vocês, tá certo? Que é a atividade mais em grupo. O WebQuest, a gente está replicando aquela mesma ideia. Vocês podem fazer em grupo também, tá? A única atividade que é individual considerando as 3 atividades, tá, gente? Fórum, WebQuest, seminário. A única atividade individual é o fórum. Tanto o WebQuest quanto o seminário pode ser feito em grupo, né? E seminário a gente recomenda que seja feito em grupo, né? Até para agilizar, né, todo o processo de apresentação. Em muitos polos é feito de forma presencial, não é isso? Bom, então, pessoal, a gente pode fazer a seguinte ideia, né, que eu queria propor aqui para vocês. Eu preparei uns slides em cima de cada pergunta do fórum, porque eu acredito que deve ter suscitado muitas dúvidas. Eu só gostaria de saber se ficou muito claro, tá? Porque, primeiro, ali, aqueles 3 textos, o que acharam dos textos, né? Dos 3 textos de referência, ali não são, primeiro, principalmente o primeiro e o segundo texto, não são os livros completos, tá certo? São os capítulos introdutórios, entenderam, gente? Mas olha, assim como a gente falou no fórum da análise do discurso, ali são guias. Você pode fazer de uma forma muito mais imediata pelo buscador do Google. Você lança lá palavras-chave da pergunta e espera a resposta, né? De repente vai devolver. Sempre tá cortando para todo mundo, gente? A Luceli está dizendo que está cortando. Está cortando para todo mundo? Não, tá perfeito aqui. Tá. Então, Luceli... Aqui também tá bom.
Pode ser uma questão da conexão, tá certo? Aí eu sempre recomendo para quem tiver com um problema, agora se fosse geral, aí o problema estava aqui comigo, entende? Então, o que é que acontece? Aí eu recomendo que você saia e depois entre. Aí, às vezes, vamos dizer assim, corrige, né? O próprio Google Meet, né, do teu computador, ele corrige. Isso aqui já aconteceu comigo também. Então, uma coisa que... Ó, certo, Cris. Obrigado, viu? Pronto, eu já confirmei aqui, Aline, viu? É sempre pessoal que quando aparece para mim, eu tô... quando não aparece, é um problema de instabilidade do local. Aí sempre a gente pede que fique tentando. Aqui, ó. Apareceu a Savita, eu vou permitir. Pronto. Bom, pessoal, então, no Google, sempre quando você lança uma pergunta, aí aparece um quadro resumo com a resposta mais objetiva possível ao que foi lançado no buscador, né? E aí é sempre uma sugestão, né, que eu dou. Agora, existe de fato algumas perguntas que são muito pertinentes e aí você teria uma dificuldade maior, como aquela quinta, né, que aí seriam os critérios de Harold Bloom, né, um crítico literário norte-americano, né, e que nem naquela apostila que eu coloquei para vocês, da Universidade Castelo Branco, tem a descrição daqueles seis, vamos dizer assim, das seis etapas, né, para evitar que um poeta, né, aí no caso por analogia você poderia colocar enquanto crítico literário, ou tecendo uma crítica literária, qualquer produção, né, de qualquer gênero literário, né? Então assim, mas seria um aspecto distintivo, conforme Harold Bloom, para que se alcançasse uma ideia de um texto forte e, consequentemente, o escritor, a escritora, o poeta, a poetisa, né, que tivesse aquele texto tivesse uma relevância e a própria obra, né, o conjunto da obra tivesse uma relevância maior, né, que aí tem a Tessera, né, tem a demonização, que inclusive eu acho até interessante depois, daqui a pouco a gente vai explicar aquilo, né, que entendam que não é dentro do critério religioso, teológico, ali é numa perspectiva estética, tá, gente? Então, inclusive, a própria Sandra Nitrini, no texto, ela deixa isso bem claro, tá certo? Para ninguém, de repente, começar a fazer associações tipo Harold Bloom era satanista. Não, isso nunca aconteceu. E até onde eu sei, não se tem nenhuma referência que ele tenha sido satanista, tá, gente? Então, o fato de ele ter colocado o critério, um dos seis critérios lá para distinguir um poeta forte, e, consequentemente, sua produção ser forte, ter uma relevância, e ele ter colocado demonização, até porque a gente também iria criticar uma linha de estudos estéticos que trata sobre esse aspecto da demonização, né? Inclusive o próprio Antoine Champagnon, que ele escreveu uma obra que é justamente a demonização dentro da crítica, né? E aí que ele faz um paralelo de que muita coisa na teoria literária precisa ser desconstruída, é uma necessidade que ele aponta na obra dele. Depois eu vou colocar até essa referência para vocês, que é interessante. Bom, mas isso não vem ao caso, fica como uma curiosidade extra, tá, gente? Bom, mas assim, de uma forma objetiva, vou colocar aqui os slides que eu preparei para vocês, e
está sendo gravado, mas fique à vontade também para fazer print, né? Fique muito à vontade. É, só um instante, viu, Adileane, que eu tô compartilhando aqui o slide, e aí a gente vai abrir também. E aí seria justamente a dinâmica que eu quero adotar com vocês, seria essa do... A gente vai explicando, tal como na sala de aula presencial. Então, surgiu uma dúvida, faz como a Dileane colocou, né, uma mãozinha, mas a pergunta é relativa ao que a gente está desenvolvendo. Uma pergunta extra, aí deixa ao término, tá certo? Olha, gente, não precisa avisar com relação a colegas que estão tentando. Sempre quando eu recebo o aviso aqui, eu permito o acesso. Então, pela terceira e última vez, é, se porventura o colega está pedindo o teu auxílio e tudo, diga para ele insistir que eu estou sempre liberando aqui, tá certo? Eu estou sempre liberando aqui, porque senão a gente não avança no que eu tenho que desenvolver, tá bom? Quem estava aqui é a Dileane. Deixa eu ver, quem foi que pediu, levantou a mão? A Dileane. Pode falar, Dileane, fica à vontade. Professor, na verdade, eu já tinha até desistido de perguntar, eu estava esperando o senhor chegar nesse ponto. Mas já que o senhor falou novamente, deixa eu fazer uma pergunta. Na WebQuest, está definido que ela deve ser individual, ou no máximo de até 3 componentes, 3 participantes. Só que a gente já tem um grupo que já vem fazendo as atividades, já 4 pessoas. Eu gostaria de saber se era possível. Olha, como é um trabalho mais simples, mas eu vou fazer o seguinte, para a gente manter a configuração dos grupos, e como a gente já tinha mantido, eu acho que até nas outras disciplinas, né, gente, já tem essa ideia de até no máximo 5, não é? 5 integrantes, né, salvo engano. Então, vamos manter essa possibilidade também para o... Vamos estender, aliás, vamos estender para o WebQuest, tá bom? Tudo bem? Pode ser? E aí, se é um grupo de 4, ótimo. Mas até 5, Pode. gente. Mais do que 5, aí já vira uma confusão, tá? Viu? Tá bem, obrigada. Aí fica que nem nada, fica que nem quando estamos na sala de aula e os nossos alunos, né, fazendo seminário. Aí um briga só para segurar o cartaz. O cartaz. Ou quando a nossa escola tem recurso, né, só para passar o slide. Imagina o esforço da apresentação da criatura que fica passando o slide. Tá certo? Viu? Mas tudo certo, viu, Adriano? Pode ser 4, pode ser até 5, tá bom? Mesmo no WebQuest. Eu vou passar isso para as tutoras, tá? E vou tentar retificar já no ambiente lá, fazer esse acréscimo, tá bom? Bom, pessoal, então, vamos seguindo aqui. O fórum, novamente, né? O texto não era para vocês entrarem naquela crise existencial. Inclusive, eu até botei lá uma indicação, olha, para essa pergunta, a resposta está lá em Tânia Franco Carvalhal, que é o texto 1, né, do fórum. Nessas duas últimas, está lá no material da Sandra Nitrini. Porque, gente, imaginemos o seguinte, a gente precisa desses referenciais. A gente poderia fazer uma apostila enxuta, como a do Castelo Branco, Universidade de Castelo Branco e outras, sim, mas é uma questão de necessidade, porque a gente se atém muito, é bom ter uma condição prática, entrarmos numa praticidade
Sim, mas se a gente se esgotar nelas, a gente vai ficar muito resumido, vocês estão entendendo? E a partir do momento que a gente se propõe a fazer uma pós-graduação, a gente precisa ter acesso às fontes, e não de alguém que coloca um resumo do que a Tânia Franco Carvalhal colocou, ou a Sandra Nitrini colocou, né? É importante que vocês percebam que agora vocês têm que buscar as fontes e você, cada um de vocês, né, colocando assim, olha, a minha impressão, a minha leitura, a minha interpretação do que a Sandra Nitrini colocou na obra X dela que eu li é essa, entende? Percebe que tem uma autoridade maior do que na apostila não sei, pegar da apostila que eu até disponibilizei para vocês, né, da Universidade Castelo Branco, fala isso, isso e isso, que é já a cabeça de 3, 4 professores ali, né, e aí, enfim. Mas uma coisa que é pontual, e é justamente, professor, o senhor entende que a gente não tem tempo, né, pronto. Eu sei que há uma correria e tudo, por isso que pensamos nesse momento. E esse momento é para buscar suprir e sanar essa situação. E até parabéns a vocês, né, às 41, as 40 pessoas que estão aqui conosco, né, porque estão abdicando de um momento de descanso em pleno carnaval, né, gente? Então, parabéns a vocês, né, por essa vitória, né, de estarmos aqui, né? Bom, então, vamos lá, né? Esse momento, então, olha, deixa eu compartilhar aqui com vocês, faz parte, né? Pois é, gente, não, como dizia, né, Schwarzenegger, ele tem, a gente pensa que é só uma criatura que só faz filmes de ação e tudo, né? Mas na realidade ele é um empresário, ele faz inúmeras palestras motivacionais para grandes empresas, né? Escreveu, acho que salvo engano, acho que uns 2 livros, né? E ele tem, e é dele uma das expressões para o pessoal que malha, que é sem dor, sem dor, sem ganho, né? No pain, no gain. Então, sem dor, sem ganho. Então, na realidade, o que isso acontece para quem se propõe a desenvolver o seu físico, intelectualmente, tem uma correlação perfeita. Né? E, como até a Cris colocou aqui, todo aprendizado é um investimento, de fato. Né, bem fora da caixa, né, Vi? Mas e quando eu cito novela nas aulas, na graduação, eu coloco mesmo para chocar, né? Porque já pensou citar, né, num exemplo de teoria literária, né, uma situação da narrativa de uma telenovela, né? Mas é porque fica mais fácil, né, para exemplificar. Bom, então, gente, a gente vai a gente vai colocar aqui aquela primeira pergunta, né? E que eu até indiquei, olha, está lá naquele material da Tânia Franco Carvalhal, né? A literatura comparada pode ser considerada uma disciplina autônoma, com metodologia e objeto de estudos próprios? Aí eu fiz de propósito mesmo. Professor, procurei, li, reli, não está assim a resposta, não está bonitinha a resposta. É porque a pessoa tem que refletir, né? Primeiro, o que é disciplina? Está lá uma reflexão enquanto ciência autônoma, né? E vai estar mais na apostila do que no próprio livro da Tânia. Mas aí é que está, na Tânia, no material da Tânia,
Literatura Comparada, que é o livro introdutório, na realidade ela foi uma das precursoras nessa introdução da literatura comparada no Brasil, né? Por isso que ela é um importante, ela tem um peso de uma referência muito grande, né? Mas vamos lá. O que é uma disciplina? A disciplina é um componente curricular e se existe, por exemplo, por que vocês, numa especialização de ensino, né, de literatura e de língua portuguesa, tem essa disciplina literatura comparada? É porque é um componente curricular que é importante para a formação, certo? E não é só nessa especialização, são em várias outras, né? Então, quando o nosso coordenador intuiu, né, junto com a equipe, né, para a montagem desse curso, houve essa preocupação, né? Então, o que é uma disciplina? É um componente, né, acadêmico, curricular, que é importante para a formação. Então, dentro de um determinado perfil profissional, né, que se almeja, né, formar e tornar pleno para que possa exercer da melhor forma, né, ou da forma mais competente. Mas aí qual é a questão? A questão é que nem mesmo a literatura é considerada uma ciência, né? Como não é consenso isso, né? Por boa parte dos críticos, inclusive há uma percepção de enxergar a literatura apenas como arte, como expressão artística. Mas se você perguntar, professor Peterson, e qual a sua percepção? Olha, não dá para descolar essas duas realidades, né? Que existe sim um aporte, existe um objeto de estudo, existe vários métodos, né? Mas a possibilidade de existência desses vários métodos não desfaz o status também da literatura ser percebida enquanto ciência. É ciência e arte, né? É a minha compreensão, tá, gente? Mas, assim, trocando em miúdos, né? A literatura comparada pode ser considerada uma disciplina autônoma, então, eu estou seguindo Tânia Franco Carvalhal. Segundo ela, não é uma disciplina ou ciência autônoma, tá certo? Mas um procedimento, aí a gente tira da própria referência dela, né, mas um procedimento mental que favorece a generalização ou a diferenciação. Então, veja que é um método indutivo, vai do particular buscando uma reflexão de uma possível recorrência, né, dessas características em outras obras, em um determinado momento, ou em vários momentos, então, até mesmo de duas obras do mesmo autor, ou de uma obra de autores diferentes, ou de mais de duas obras, tá certo? O que vai determinar é muito mais vamos dizer assim, a extensão de leitura daquele e daquela que está analisando e também o objetivo que se almeja alcançar, certo? O objetivo daquela pesquisa. Né? Pessoal, só um tempinho aqui que eu vou acender aqui as luzes, está ficando meio escuro, só um instante, tá? Pronto? Todo mundo está me escutando bem? Sim? Ótimo. Ótimo. Pessoal, se deu problema no áudio, alguma coisa, me avisem, viu, tá? Podem me avisar. E todo mundo está sabendo, né? Se alguém tiver com dificuldade para entrar, fique tentando que, olha, disparou aqui para
liberar o acesso, eu estou liberando. Isso no momento que for, viu? No momento que for necessário aí. Bom, então, continuando aqui, então veja, só respondendo essa primeira pergunta do fórum, a literatura comparada pode ser considerada uma disciplina autônoma, com metodologia e objeto de estudos próprios? Aí, segundo a Tânia, não, não, por quê? Porque não se trata, né, de uma, vamos dizer assim, de uma teoria específica, não é? Mas de um procedimento mental que favorece a generalização ou a diferenciação, e que, inclusive, poderá se utilizar de vários métodos de investigação, né? Quer dizer, de análise, né? Tendo como objeto o texto literário de duas ou mais obras do mesmo autor ou entre autores diferentes, tá certo? Então, assim, bastante simples, tá certo, pessoal? Bom, pessoal, vou seguindo. No momento que surgir alguma dúvida, pode acionar aí a mãozinha que a gente que a gente reflete, viu? E tenta sanar da melhor maneira. Então, a segunda pergunta do fórum foi dentro da perspectiva, sim, pessoal, todo mundo, eu não sei se, como foi uma decisão recente, né, inclusive eu tive acesso recentemente, né, da decisão da coordenação do curso, de que todo mundo está ciente que, embora a princípio o fórum teria terminado ontem, ele, por conta do carnaval, etc, 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 foi estendido até o dia 24, até a próxima sexta. Então, isso não justifica, né, pessoal? Eu não fiz porque eu não sabia, eu não fiz porque fiquei de porre no carnaval, perdi a noção do tempo e do espaço, e passou quarta-feira de cinza, tudo aí é outra história, né? E passou batido até, olha, não sei se foi ampliado até o dia 27, o que me foi passado era até o dia 24. Bom, mas se no sistema está apontando o dia 27, melhor ainda, né? Melhor ainda. E ainda tem esse bônus, né, que é esse momento agora que a gente vai explicar questão por questão, né? Já pensou? Então, não tem explicação para dizer, olha, eu não fiz, diga assim, eu não fiz porque eu não quis. Aí é outra história, tá certo? Mas foi estendido, sim. E a informação é que todas as outras etapas, as outras atividades, terão um acréscimo de 2 dias, certo? Mas, assim, a gente fica um pouco limitado nessa possibilidade de estender, porque temos um calendário a cumprir, tá certo? Tá no calendário, pronto. Eu vou até verificar, viu, gente, que como tem alguns dias que eu não acesso a plataforma, mas a partir desse momento agora, eu vou acessar diariamente, tá certo? Em 2 momentos, pela manhã e à noite. Então, se alguém tiver alguma dúvida, foi até bom vocês me atualizarem aí, né? Que foi estendido até o dia 27. Que ótimo, né? Que bom. Alguém levantou a mão. Carla, oi, Carla. Pode perguntar, fica Boa à vontade. tarde, professor. Boa tarde. O senhor Boa me tarde. ouve? Estou Professor, escutando, estou ouvindo muito bem, viu? pronto. Veja, eu fiquei com uma dúvida nessa primeira pergunta do fórum, porque eu estava folheando outras obras dos autores, e aí, numa obra de Nitrine, um autor chamado Paul Van Tiegen, não sei como pronuncia, ele diz o seguinte: quando expõe que o trabalho comparatista não se deve limitar a relacionar textos, e como disciplina autônoma, a literatura comparada tem seu objeto e método próprio. E aí eu percebo que há um choque entre essa opinião de Paul e a da primeira autora que a gente está analisando para fazer o fórum. E aí, qual Isso. dos dois? Bom,
Aí, gente, muito boa a sua colocação, Carla. Como eu dei aquela indicação lá da Tânia Carvalhal, né? Você, você vai, você e todos nós, né? Vamos nos guiar pelo que a Tânia colocou, tá certo? Eu Perfeito, até, eu até perfeito. no início da exposição, eu fiz esse adendo aí, né? Que e foi muito, agradeço muito, Carla, a tua intervenção, muito, muito pertinente, né? Importante. Então, gente, vejam, na literatura, aliás, não só na literatura, em todas as ciências, vamos colocar assim, a gente vai ter visões opostas, né? Um determinado grupo de teóricos que defende uma perspectiva e um outro que não defende. Então, veja, como até eu tinha colocado anteriormente, né? Então, se alguns críticos, inclusive de relevância, não consideram a literatura como ciência, apenas como expressão estética, como arte, né? E aí já outros, e é dentro dessa outra perspectiva que eu me filio, né? Então, da mesma forma, e aí você vê, se a literatura numa compreensão mais ampla, quanto mais a literatura comparada, né? Então, mais adiante é que no próprio texto da Tânia e nas edições mais atuais, é que ela vai relativizar um pouco desse posicionamento dela, certo? Mas eu quis colocar, digamos assim, um núcleo mais duro, né, da literatura comparada para a gente fazer essa analogia, tá bom? E aí, como eu coloquei a indicação, olha, tá lá na perspectiva da Tânia, né? A Tânia. Mas foi ótimo, foi bem pertinente, Carla, a tua reflexão e a tua intervenção, para colocar, olha, já no texto da Sandra Nitrini, ela aponta autores que defendem sim, né, que a literatura comparada, ela teria uma perspectiva de uma autonomia, porque ela não se vincula, aí é numa perspectiva de não ter um ponto fixo, né, de ter essa autonomia de buscar qualquer perspectiva teórica, né, de não ter esse ponto fixo. Olha, apareceu aqui um pedido de entrada, mas rapidamente expirou, não deu tempo de eu clicar, né? Então, só repetindo, né? Avisem para os colegas que estão tentando entrar para tentarem, que eu logo quando estabilizar, né? A gente vai dando acesso. Mas aqui a internet tá boa, viu? Bom, então é isso. Vamos para a segunda, né? A segunda pergunta, a segunda reflexão aqui do fórum, dentro da perspectiva de diferentes escolas, nos estudos comparados, que aspectos separam a orientação francesa da norte-americana, né? Quem começou com essa ideia de escolas foi René Welleck, né? Então, é um crítico literário austríaco, depois que se naturalizou norte-americano, né? Nasceu na Áustria, né? E por conta, né, geralmente da Segunda Guerra Mundial, então muitos desses teóricos e cientistas buscaram refúgio nas Américas, e sobretudo na América do Norte. Eu falo nas Américas porque, por exemplo, a USP de São Paulo, ela foi e se tornou um ponto de excelência porque muitos desses estudiosos, cientistas, também vieram para cá, né? Vieram para cá, então foi todo o continente americano, né, que foi, de certa forma, assimilou, e, logicamente, os Estados Unidos, como estava na ponta de lança, né, dos aliados, né, contra o eixo que integrava, sobretudo, né, principalmente era a Alemanha, Itália e Japão, né, mas também outros países, mas que de certa forma era um eixo que,
que precisava ser quebrado, e os Estados Unidos terminou sendo a ponta de lança, e a cada cidade que eles invadiam, que eles libertavam, perdão, eles libertavam, chegavam, né, dentro dos confrontos. Uma das preocupações era justamente saber se onde é que estavam os cientistas, né, e naturalmente os intelectuais, a, a, os cientistas e as cientistas, né, também, buscaram refúgio nos Estados Unidos, né. Bom, então, gente, essa ideia de escolas foi quem propôs foi o René Wellick, né, e dentro do que se pergunta aí, dentro da perspectiva de diferentes escolas, né, nos estudos comparados, que aspectos separam a orientação francesa da norte-americana? A francesa, ela tem, embora ela já tenha um aspecto de uma tentativa de se libertar daquele aspecto mais historiográfico, mais da própria epistemologia da obra, da origem das obras, né? E de repente, dentro dessa relação histórica, estética, tecer uma comparação, né? De qual seria a melhor obra, quem influenciou quem, e por isso que não sei se vocês perceberam, mas tanto no texto da Sandra Nitrini, como também da Tânia Carvalhal, essa ideia de influência, imitação, ela está muito presente, né? Está muito presente. A perspectiva mais, vamos dizer assim, mais primeva, que era a ideia de paródia, da relação intertextual, né? Então, assim, paráfrase, paródia, paráfrase, e aí em ambas elas já se colocam, olha, a gente não vai ficar nesse aspecto que é um aspecto superficial, de comparar uma obra com a outra. Nós, enquanto estamos no contexto da educação básica, é dentro desse nível que geralmente os textos, os livros didáticos são elaborados, são forjados, né? Isso são compostos dentro mais dessa dinâmica, dentro de uma perspectiva mais profunda, mais filosófica, aí sim, de análise, e sobretudo dentro da perspectiva das possibilidades da literatura comparada, né, aí sim a gente alcança aspectos mais profundos, que inclusive hoje, algumas obras que a historiografia literária colocava como obras de menor valor estão sendo revistas nessas obras. Então, por exemplo, quem estudou a vida toda, né, que Prosopopeia era de Bento Teixeira, que marca o início do Barroco no Brasil, era uma obra épica de menor valor, né? Na realidade, tudo isso está sendo revisto, porque a crítica que foi desenvolvida no final do século XIX e início do século XX, sobretudo por José Veríssimo, foi feita com referenciais muito restritos, tá entendendo? Hoje, com o aporte teórico que nós temos, sobretudo dos que são fornecidos por diversas outras perspectivas, sobretudo da pós-colonialidade, né, pela, pela discussão dos aspectos estéticos que nós temos hoje, as contribuições, né, que inclusive são apontadas, né, de um Valéry, de um Bloom, de um Champagnon, e de vários outros, do próprio Wellick, né? Então, a gente já tem uma outra perspectiva. Obras que, por exemplo, eram completamente eclipsadas, né? Então, inclusive de escritoras do período romântico que foram simplesmente apagadas, né, da historiografia literária, né? A Maria Firmina dos Santos, né, que escreveu Úrsula, né, conterrânea do Aloísio Azevedo, né, o mesmo que escreveu o Cortiço, ambos do Maranhão, né, mas quem escuta, quem já ouviu falar, quem viu em alguma obra literária? Então, tudo isso é uma consequência
dessa limitação da crítica, né? E pelo fato, e aí uma outra obra, né, que inclusive foi responsável por uma grande celeuma entre o Gonçalves de Magalhães, Domingos José Gonçalves de Magalhães, que foi quem que apontou, né, a trilha inicial do romantismo no Brasil, isso, né, com o prefácio de Suspiros Poéticos e Saudades. Tem uma grande obra épica que, inclusive, foi patrocinada por Dom Pedro II, bem próximo do lançamento do Guarani, de José de Alencar. Mas José de Alencar, como uma forma de temendo que essa obra eclipsasse o grande lançamento dele, né, com o Guarani, aí meteu o pau. E pelo fato também, aí é uma questão de vaidades, né? A gente acha que isso não tinha antigamente, aí era que tinha mesmo, né? Não tinha internet, né, gente? Não tinha Instagram na época, mas tinha jornais. E o pessoal metia o sarrafo, viu? Trocando cartas publicadas nos jornais, né? E os jornais tinham um fluxo muito mais dinâmico. Como não tinha blog, né? Então saía, o mesmo jornal saía uma edição pela manhã e saía uma edição no final do dia, né? Só para a gente entender mais ou menos como era a dinâmica dos folhetins, né? Isso no século XIX, nas capitais, né? Infelizmente, nem todas as cidades tinham essa efervescência, né? Mas nas principais capitais, né? Então, voltando, então, Domingos José Gonçalves Magalhães tem uma obra que não aparece em nenhum livro de literatura, que é a Confederação de Tamoios, né? A Confederação dos Tamoios. É uma obra épica, inclusive revolucionária, né? Mas, no entanto, José de Alencar, sabe, gente, fritou Gonçalves de Magalhães. E assim, a crítica posterior foi tipo endossando, não presta, não presta, não presta. Sabe aquele falatório, né? Os fuxicos, aí chega uma pessoa e vai e fala, fulano não presta não, não vale nada, né? Mas como é que se diz? Mas peraí, você conheceu a pessoa ou você está replicando o que fulana já te passou? É quando você pergunta para fulana, ela diz, não, mas fulana, você conheceu essa pessoa que você está passando para mim? Não, mas já foi Beltrana que passou para mim. Então, é algo mais ou menos assim, sabe, gente? E aí, se a gente não quebra essa corrente, né, vamos dizer assim, e por isso é o sentido da literatura comparada, um dos sentidos é esse, da gente ter uma autonomia no nosso olhar, na nossa reflexão, na nossa pesquisa, né? Aí a Carla colocou aqui, a escola norte-americana se diferencia também por seus desvios, sim, nacionalistas, e por realizar seus estudos em uma única literatura. Olha, houve uma transformação disso, até por conta do New Criticism, né? Então, veja, o New Criticism ele surge na década de 30, né? O principal veio de quebra, mas até pela dimensão eclética dessa dita escola, né, norte-americana, a gente vai ter um certo rompimento com essa perspectiva que era é, é, que de fato teve no início, né? Teve no início. Mas você pode colocar, também está correta, viu, Carla? O nome da obra do Gonçalves de Magalhães é, Edi. Eu não entendi aqui qual o nome da obra, né, que você... É Confederação dos Tamoios. Inclusive, a própria temática que circunda a Confederação dos Tamoios era polêmica. Por quê? Porque a Confederação dos Tamoios foi o primeiro movimento de resistência organizada de vários povos indígenas por mais de 10 anos, né? Foi de 1547 até
1560 e pouco, né, em que vários povos indígenas na porção, no litoral sul do Espírito Santo, aliás, litoral sul fluminense e norte paulista, né, o litoral, né? Então, ali, vários povos, dentre eles os próprios tamoios, né? Mas aimorés, goitacazes, né? Se aliaram para fazer frente e resistirem à dominação, à invasão dos colonizadores, sobretudo dos portugueses, né? Só que esse movimento, ele propositalmente foi apagado dos livros de história. Quando eu estudei história, né, para o vestibular, na minha época, e até mesmo olhando o material, né, do pelo fato da gente ter que sempre estar pegando, né, os livros didáticos mais atuais, simplesmente é apagado esse movimento de resistência, é apagado esse movimento de resistência, né, que houve a Confederação dos Tamoios. Né? Então, e foi de muita polêmica também por isso. Mas como tinha um aval, né, a crítica se dividiu, né, mas José de Alencar tinha um peso muito grande, né? Mas a crítica se dividiu por quê? Ele tinha um padrinho forte, né? Simplesmente Gonçalves de Magalhães, dos padrinhos dele era somente Dom Pedro II. Inclusive, a publicação foi uma publicação imperial de uma qualidade absurda, né? Belíssima encadernação, né? Desde a primeira edição, e foi financiada por Dom Pedro II. Então, isso está entendendo um jogo de vaidades, né? Aí, Alencar, né? Por que ele foi privilegiado e por que eu não fui? Tem também uma questão de vaidades aí. A crítica era muito elitista, exato, Adriano, de fato, concordo contigo. Bom, gente, então, tem essa perspectiva aí que acho que foi Carla, né, Carla Santos colocou, né, que de um certo desvio nacionalista, mas segundo a Tânia Carvalhal, né, a gente vai ter, deixa eu só retomar aqui os slides, né, a gente vai ter esse aspecto aí, né, que enquanto a francesa, ela é muito mais historicista, né, dentro dessa história, preocupada com essas vinculações, né, do contexto de época. Gente, isso é importante? Claro que sim. Por exemplo, mesmo se você desenvolve uma análise dentro da perspectiva da perspectiva sociológica, né, dentro de um estudo da literatura comparada, né, comparando duas obras, nessa abordagem sociológica, inclusive estabelecida por Antônio Cândido, o contexto cultural e histórico essa contextualização é extremamente importante, tá entendendo? Eu, particularmente, eu acho essencial, né? Mas não apenas, aí é o ponto, né? Não apenas a metodologia sociológica, né? Dentro do processo da literatura comparada. Mas aí, gente, é uma perspectiva minha. Se você perguntar isso para um adepto da escola dos princípios, né? Dos princípios apontados pela teoria sociológica de Cândido, né, pela teoria literária na perspectiva sociológica de Cândido, ele, ele frita você. Se você colocar, por exemplo, associar a metodologia sociológica com os estudos culturais, aí ele frita você. Né? Então, às vezes, são quase igrejas, né? Essas vertentes, por exemplo, a vertente pós-colonialista, né? Enfim, mas aí vamos voltar aqui. Então, segundo Tânia Carvalhal, a escola francesa,
designa um grupo representativo de estudos onde predominam as relações causais entre obras ou entre autores, né, mantendo uma estreita vinculação com a historiografia literária. Já a norte-americana seria mais eclética, absorvendo várias teorias, dentre elas o New Criticism, né, da década de 30. Bom, segundo o Cionaresco, né, um teórico italiano, né, quais as concepções em torno, aí já estamos em Nitrine, né, inclusive, gente, vou até fazer uma retificação, não, Nitrine, vou até fazer uma retificação aqui na citação. Segundo o Cionaresco, quais as concepções em torno de influência e imitação? Né, então, segundo o Cionaresco, conforme Nitrine, não é Carvalhal, a influência teria duas acepções, né? A primeira é que indica uma soma de relações de contato de qualquer espécie, né? Não seria o contato apenas da leitura da obra de, por exemplo, você é uma poetisa e pelo fato de você ler muito a obra de um poeta ou uma outra poetisa, aí necessariamente aí você, né, então não seria só apenas, não apenas essa ideia de influência, mas por exemplo, você trocar cartas, né, a pessoa pegar uma expressão ou outra, né, então conversar, o fato de participar de um círculo de um grupo de escritores, né, então, assim, qualquer forma de contato. Então, uma das acepções de influência seria essa, né? Qualquer forma de contato já seria considerado uma espécie de influência, tá? Uma outra, a segunda acepção, é como resultado artístico autônomo de uma relação de contato, né? Então, por exemplo, e aí seria já mais algo específico com né, uma obra especificamente, né? E aí por aí é que teríamos uma referência de, por exemplo, de intertextualidade. E aí, por exemplo, se tal autor tem um verso parecido com outro, aí, olha, tem uma influência aí, né? Tá entendendo? E isso era usado como uma forma de desmerecer, né? Até como um critério para desmerecer. Olha, se fulano ou fulana copiou isso aqui, então a obra dela tem um valor menor. Vocês estão entendendo? E por muito tempo a crítica seguiu dentro dessa perspectiva. E para diferenciar, e no caso aqui de imitação, né? Aí a Nitrine coloca, né, que para diferenciar imitação de influência ainda na perspectiva do que o Kionarisco, né, acho que tá, né, a pronúncia Kionarisco colocava, né, da diferença entre influência e imitação. E aí o autor propôs a seguinte distinção, né, a imitação refere-se a detalhes materiais, como a traços de composição, né, a episódios, a procedimentos ou tropos bem determinados. Então, por exemplo, a mesma ambientação, né, a mesma ambientação, tanto numa narrativa como também numa construção poética, né, um poema, mesmo clima, também a gente pode colocar assim. Então, gente, o eixo temporal também. Deixa eu voltar aqui. Então, a imitação, ela teria detalhes, vamos dizer assim, mais claros e marcados no texto, no próprio texto, ou entre os textos. Vocês estão entendendo isso para o Kionaresco. Enquanto a influência denuncia a presença de uma transmissão menos material, mais difícil de se apontar por isso, né? Porque não há uma explicitação textual, né? Então, cujo resultado é uma modificação da forma mentis
e da visão artística e ideológica do receptor. A imitação é um contato localizado e circunscrito. Veja como a imitação é bem materializada, isso na perspectiva do Chionaresco. Enquanto a influência é uma aquisição fundamental que modifica a própria personalidade artística do escritor. Não é? Então, como Valéry conceitua originalidade? Aí, uma provável resposta tirada lá de Mitrine, né, seria essa, né? Na verdade, o que conta é o grau de assimilação, né, tão bem expresso na sua famosa e já citada imagem, né, do leão que é feito de carneiro assimilado. Aliás, esta imagem situa-se num contexto semântico, em que toda a problemática da influência e originalidade confunde-se com o ato de ingerir e digerir, enfim, de nutrir-se. Então, o Valéry foi que tirou esse peso, sabe, gente? Porque, na realidade, todos nós partimos de referenciais anteriores, né? Se a gente for retomando aquela ideia da análise do discurso, não somos donos do nosso próprio discurso, né? O nosso discurso é fruto, ele é o resultado de outros discursos que já foram forjados e consolidados na sociedade, na comunidade em que nascemos, e que nos influenciou e nos influencia até esse momento agora, né? Mas aí é que está. Influenciar não quer dizer que não, em algum momento, possa existir uma ruptura, né? Ou pontos de ruptura dentro dessas influências dentro de nós. Tal como quando atingimos a adolescência e nós, até a adolescência, nós não somos influenciados fortemente pelos nossos pais, por aqueles que cuidaram de nós, não é isso? Mas aí, quando, sobretudo nessa transição, nesse processo de maturação, vai existir momentos de ruptura, que podem ser totais ou específicos, não é isso? E aí, no caso do Valéry, do Paul Valéry, ele para exemplificar a sua teoria, e como ele também era poeta, filósofo, né, no contexto da França, do século XIX, ele vai usar como exemplo a própria relação dele com um outro grande poeta francês, que era o Mallarmé, né, o Stephen Mallarmé, né, e Mallarmé, né, alguns colocam Mallarmé, e que, na realidade, eles eram amigos, personalidades completamente distintas, né, se entendiam muito bem, e só que quem era o poeta mais notável na época era o Mallarmé, né, ele que tinha influência, o Etienne, ele era conhecido como Stefano, mas o nome mesmo era Etienne Mallarmé. E aí a troca de cartas entre eles dois, enfim. E foi a partir daí, dessa relação dele com o Mallarmé, que ele começou a refletir a, a, a própria, vamos dizer assim, a própria crueldade da crítica, né? E em termos de desmerecer tal obra, né, por conta dessas relações de originalidade, de falta de originalidade, ligado a um processo de imitação. Algo que, por exemplo, entre os clássicos, a relação deles se imitarem era muito mais tranquila, que eu falo entre os clássicos, assim, entre os gregos, entre os escritores, filósofos gregos e romanos, né, do período áureo, né, que aí vai de 81 antes de Cristo até o 17, o século 17, né, depois de o ano 81 antes de Cristo até o ano 17 depois de Cristo, né? Então esse é considerado o período áureo da literatura clássica, né? Então é justamente o momento que a gente vai ter, sobretudo no contexto já de Roma,
a gente vai ter Virgílio, a gente vai ter Horácio, a gente vai ter Ovídio, a gente vai ter esses grandes escritores, poetas, enfim, né, que até hoje exercem uma grande influência, né? Então, eles eram muito mais tranquilos com relação a essa relação de imitação, de algumas expressões, alguns tropos, né? Já no contexto, né, após o contexto da Idade Média, já entrando, né, no século XVII, a formação dos Estados modernos, o Iluminismo, é que a gente vai ter uma configuração, o surgimento das arcádias, né, as escolas literárias, as escolas propriamente ditas, onde se reuniam os artistas para definir os rumos, a criação de manuais, é que a gente vai ter uma crítica mais acentuada em torno dessa questão da imitação, né, e uma certa ressalva para colocar assim, olha, se fulano imitou Cicrano, então a obra dele é menor, não presta. Vocês estão entendendo? Aí vem o Valéry, já no final do século XIX, trazendo essa nova perspectiva, dizendo, olha, não é pelo fato de ter usado um tropo, ter usado uma expressão, e que isso vai desmerecer minha obra, mas é como eu a utilizo. Então, não é o fato de eu ter assimilado, mas é como eu digeri e como, após a digestão, né, isso que foi assimilado, né, esse estilo, essa expressão, esses tropos, de uma forma geral, foi assimilado e como isso é reverberado na minha obra. E foi um dos pontos que, por exemplo, dentro dos modernistas brasileiros, houve um certo espaço para que houvesse, inclusive, até um reconhecimento, né, dos ditos modernistas, sobretudo do grupo antropofágico, né, sobretudo pelo Oswald e pelo Mário de Andrade, né. Então, se não fosse essa contribuição do Valéry, né, e até nos dias de hoje, a gente teria uma crítica muito cruel, mais ainda do que ela é nos dias de hoje, né? Então, vamos refletindo assim, né? E aí, por isso, essa grande contribuição do Valéry, que ele conceitua a originalidade muito mais, né? Então, na verdade, o que conta não é o grau, o que conta é aliás, o que conta é o grau de assimilação. Se é um grau absoluto, então você imita, é um Ctrl+C, Ctrl+V, aí tudo bem, né, gente? Aí não tem como você dizer, né? Houve uma digestão, não. Houve um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí, realmente, quem fez isso, inclusive está cometendo até um crime, né, que é plágio, né? Está plagiando uma obra, né? E então, aí é um artista menor. É um artista que não foi além, não buscou uma expressão, né, não desconstruiu aquele ponto, né, nem mesmo fez uma paráfrase decente. Aí a gente está usando até os termos que a gente está mais habituado, né? Então, aliás, esta imagem situa-se num contexto semântico em que toda a problemática da influência, então, olha, segundo ele, a originalidade estaria muito mais relacionada a isso aqui, ó. Então, a expressão-chave é essa, ó, o grau de assimilação, né? Tão bem expresso, e é dele, né, do Valéry, essa imagem, né, do leão que é feito de carneiros assimilados, né, o leão, né, vai se alimentando dos carneiros, mas ele, ele termina se constituindo desses carneiros que ele assimila, né, tal como na consciência do ritual antropofágico, né. Lembrem-se, que é uma coisa que eu sempre coloco para quando eu estou na graduação, e até mesmo quando eu estava no ensino médio, era que antropofagia é diferente de canibalismo, né, gente? Antropofagia, embora seja algo mesmo bárbaro, mesmo, quando você vê lá a descrição
de etapa por etapa do ritual antropofágico, né, por Hans Staden, na obra Duas Viagens ao Brasil, obra imperdível que deveria ser obrigatória a leitura, não apenas em literatura brasileira 1, mas também no ensino médio. Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil. Né? Essa obra deveria ser obrigatória a leitura. E aí tem uma descrição, etapa por etapa, do ritual antropofágico. Né? E aí se percebe que não era qualquer um, não era qualquer guerreiro que era sacrificado. Né? Porque eles não queriam contaminar toda a tribo com características que os desqualificassem, né, como covardia, como imperícia no arco e flecha, como, enfim, qualquer outra mazela, né, etc. Né? E aí, por isso que era uma questão de honra também ser sacrificado, aquele que ia ser sacrificado, né, dentro do ritual. Diferente do canibalismo, né? O canibalismo é uma disfunção psíquica, biológica, né? Enfim, de altíssimo grau, né? No seguinte sentido de se alimentar sem nenhum propósito, né? Um serial killer, né? Mata ali para se alimentar. Aí você tem até um filme, né? Depois foi transformado numa trilogia, né? Não sei se virou série, e começou com aquele filme O Silêncio, que foi a partir de uma obra, né? O Silêncio dos Inocentes, né? Enfim, muito interessante, por sinal. Então, antropofagia é diferente de canibalismo. Então, só para a gente entender mais profundamente esse conceito de originalidade, que está muito nesse digerir, né? E do nutrir-se a partir dessa influência dos outros, mas não sendo igual, né? Não fazendo algo igual ao que os outros fazem, mas digerir e nesse regurgitar-se, né, que o Mário de Andrade coloca no próprio manifesto do movimento antropofágico, nesse cuspir, a gente vai deglutir algo novo, que não é mais aquilo que eu me alimentei, né? Que eu alimentei o meu estilo, que alimentei através das minhas leituras, das minhas práticas, enfim, das minhas experiências. E aí eu peguei até aqui para ficar mais claro aquela lei de Lavoisier, né, que é o princípio da conservação das massas, né, gente? Aquela célebre frase do Lavoisier: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, massa de A mais massa de B é igual a massa de C mais massa de D. Né? Então, essa esse trocadilho aí da lei de Lavoisier, né, do princípio da conservação das massas. Né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí, a última questão, que seria essa, né? Explica as 6 categorias, clinamen, tessera, kenosis, demonização, aqueses e apofrates, que foram propostas por Harold Bloom, né, para verificar a originalidade conflituosa e o valor de um poeta e de suas composições. Né? Então, aí lá você vai ver, né, várias páginas da Sandra Nitrini explicando detalhadamente cada uma dessas categorias. Né? Então, a Klineman, então seria o quê? Um conceito central para a elaboração de uma teoria da influência, corresponde à desleitura ou desapropriação poética propriamente dita. Então, seria esse ponto de ruptura. Bom, se tal poeta fez isso, eu vou fazer dessa outra forma, para me singularizar. Vocês estão entendendo? Então, seria uma perspectiva estética de ruptura, uma característica de ruptura. Já Tessera, já Tessera, deixa eu só pegar aqui,
A tessera indica um movimento revisionário, consubstanciado numa complementação antitética. O poeta Efebo preserva os termos do poema antecedente, mas altera seu significado. Então, a gente tem uma reutilização, mas uma transformação, uma ampliação do campo semântico, quer dizer, da relação metafórica, né? Daquela perspectiva, uma extensão maior do alcance metafórico. Né? Isso se percebe não apenas na poesia, gente, mas também nas narrativas, e isso até pela assimilação, pela recepção em cada momento histórico. Então, por exemplo, quando a gente pega Dom Quixote, no momento que foi escrito, o Cervantes teve uma assimilação X. Então, foi entre os séculos XVII, né? Século XVII, século XVIII, né? Foi século XVII. A gente vai ter uma assimilação, né, na época, como uma narrativa de humor, então as pessoas riam, né? Sobretudo naquele primeiro volume, né, do Dom Quixote, o genioso hidalgo, né? Dom Quixote de la Mancha. Então aí a gente vai ter uma assimilação que era muito mais pela comédia, né? E a retratação de Dom Quixote somente como um personagem pícaro, né? Um pícaro, um anti-herói, e restrito aí. Já no século XIX, Dom Quixote vai ser assimilado, aí quando já vai ter a referência maior nos estudos mais aprofundados do segundo volume, onde aparece o Cavaleiro de la Luna, né? E aí vai ter um aspecto mais... a recepção da obra Dom Quixote vai ser visto como uma obra trágica, mais como uma tragédia, mais com pontos de comédia, né? E por isso que vai ser cultuado também o Dom Quixote pelos os escritores românticos, né? Por conta desse aspecto trágico, né, que existe no Dom Quixote. Morre, né, gente? Ele enlouquece totalmente, né? Não há mais volta, ele não consegue retomar o ponto de volta, e quando ele é colocado, olha, aquilo ali não eram dragões, era moinho de vento, tá vendo? É moinho, todo mundo aqui, ó, o próprio Sancho Panza, tá, você tá louco, você tá louco. Então, de tanta gente dizer você tá louco, ele entra numa deprê, fica ali na cama e morre. É assim que termina o Don Quixote, né? Uma coisa trágica, o final é trágico, né? Então, assim, e é por essa perspectiva, né, que muito mais pela tragédia que os leitores do século XIX vão assimilar. Já no século XX e XXI, a gente vai ter uma extensão mais ampla, né? Uma tessitura maior dentro dessa compreensão, né? Então, dessa possibilidade semântica, né? Em torno das figuras, das personagens. Então, não está apenas em palavras e expressões, em metáforas, mas até mesmo na própria construção simbólica de personagens dentro de uma narrativa e da recepção ao longo dos séculos, né, que vai mudando. Então, quando a tessera seria essa reapropriação, mas estendendo ou ampliando as possibilidades semânticas. Kenosis aí já marca uma descontinuidade com relação ao precursor, né? Às vezes inicia dentro de uma mesma perspectiva, mas sempre vai ter um ponto de ruptura, né? E é o que se entende como kenosis, né? Se parte, mas se rompe. E a demonização, que eu acho que é uma das categorias mais polêmicas, mesmo nos dias de hoje, é porque justamente isso. A gente não deve entender a demonização que Arudun coloca, e ele, ao que eu sei, ele não era adepto de igreja satânica, não, tá, gente? Então, ele foi muito mais pelo sentido
etimológico de daimon, né, que significa daimon, que de acordo com a tradição neoplatônica, em geral, designa um ente intermediário entre o divino e o humano, né, uma espécie de ser híbrido, mas a ideia de um mensageiro, né, que faz a ponte, né, entre o divino e o humano, incorporando-se ao adepto para ajudá-lo, né? Então, esteticamente, então isso aqui é dentro de uma compreensão estética, tá, gente? Não é dentro de uma compreensão metafísica, e metafísica, embora é, o, a Nitrine, pegando a própria explicação do Bloom, façam essas relações, mas eles colocam apenas para explicar a origem etimológica do termo. Mas dentro do campo estético, seria mais essa relação de sincretismo, certo? De junção, dessa relação tensa entre, sobretudo, de uma relação porque, veja, durante muito tempo, e sobretudo entre os gregos, se buscava sempre um ascese, né? Então, era o princípio da elevação, né? Então, por isso que e isso perdurou durante muito tempo, mesmo no século XIX, quando a gente vai ter a ideia das tragédias, e tudo, mesmo na Antiguidade Clássica, a ideia das tragédias, que aí seria um movimento de queda, mas a morte ela resgataria, a morte ela purgaria, ela traria um processo de, vamos dizer assim, de purificação, né? Então, uma queda teria uma ascese, né? Uma catábase teria uma ascese. No caso da demonização, é já um contexto que vem essa compreensão do século XIX para o século XX. Então, por exemplo, quando quebra a ideia do happy end. Então, até a estética romântica, uma obra terminar com happy end era algo, sobretudo no romance, era algo de lei. Né? Tinha que terminar por um final feliz. Vejam os romances urbanos de José de Alencar. Né? Todos têm que terminar com um final feliz. Né? Senhora, Diva, vamos pegar Guarani, né? Birajara, aí de outros escritores românticos, né? O sertanejo. Então, tinha que ter um final feliz, um happy end. E a partir do momento que surge o herói problemático, ou aquele que é cheio, que não tem os qualificativos de um herói perfeito, que só tinha virtudes, né, do herói clássico, que só tinha virtudes, a gente também vai ter uma figura, um protagonista trágico, que ele não vence, né, e uma história que não fecha num happy end. Então, esse ponto de ruptura vai acontecer a partir do momento da segunda metade do século XX, né, quando a gente vai ter o surgimento da estética o quê? Realista, naturalista, né, sobretudo na prosa, né? E na poesia, o ponto de ruptura vai ser indiscutivelmente a partir do pré-modernismo, né? Então, se aí você pega, por exemplo, um Augusto dos Anjos, a gente já vai ver uma certa ruptura no que os parnasianos apregoavam, do que teria que ser um modelo de perfeição, e a forma mais perfeita seria o soneto, por isso que o soneto foi muito cultuado entre os parnasianos. Né? Você pega Olavo Bilac, né? Enfim, todos aqueles poetas, né? Cruz de Souza, né? Cruz de Souza era simbolista, mas os simbolistas e parnasianos, eles dialogavam muito bem, né? E todos cultuavam as formas clássicas. O ponto de ruptura vai ser a partir do pré-modernismo. E aí você já vê uma quebra na forma, versos brancos,
a não preocupação com a rima, né? Muito mais pela mensagem, pela riqueza metafórica, né? Pela adoção de termos não usuais, e inclusive até de uma sublimação do grotesco, né? Uma sublimação do grotesco, que é isso aí. Quem foi o grande precursor, né? Inclusive veio até um pouquinho antes de Augusto dos Anjos, foi Baudelaire, né? Sobretudo Les Fleurs du Mal, né? Então, as Flores do Mal foi esse grande ponto de ruptura. Então, assim, esse aspecto de falar da decadência, né? Porque nas Flores do Mal a gente vai ter uma reflexão, uma poesia que é sobre cavalo em putrefação, estado de putrefação, né? Que é algo mais demonizado esteticamente, né? E que foi sublimizado, né, por Baudelaire, Les Fleurs du Mal, né? Então aí você já vê um ponto de ruptura, né, gente? E as queses, né, que é a sublimação poética. Então, veja, a gente vai ter nessas características de Bloom sempre uma característica que busca o princípio, né, que se coaduna, mas também de ruptura, esse movimento, né? E aí as queses já seria no sentido, né, de uma sublimação poética, uma forma de purgação, cujo objetivo imediato é chegar ao estado de isolamento, né? Em termos que remetem, e esse termo remete muito ao comportamento de ascese, né? Então, por exemplo, o xamã ele precisa se recolher dentro da sua cabana, né? Dentro do seu espaço de orações, e ali, dentro do seu rito, né, individual, ele entrar em conexão, né, com metafísico, né, os seres espirituais elevados, e é daí, dentro da cultura, né, xamanística, daí ele ter, servir também desse elo de comunicação consigo mesmo e com a comunidade a qual ele pertence. Então, a Porfrades seria o retorno dos mortos. Então, veja, as queses, ele está no sentido de... a Porfrades, aliás, é o retorno dos mortos. Quer dizer, seria o último movimento revisionista descrito por Bloom. Né? Com este termo, indicavam-se na antiguidade os dias infaustos, dias de má sorte, nos quais os mortos de Atenas voltavam às casas onde haviam vivido. Né? Então, seria esse acerto de contas, né, entre, por exemplo, um poeta reconhecer essa influência. Não, eu tenho, por exemplo, num poema, né, num poema em que mensagem, em que Pessoa, né, Fernando Pessoa, na realidade, poema não, em toda uma obra, né, mensagem, em que ele se propõe a escrever uma nova proposta, né, de exaltação lusitana, né, a essa conquista dos mares, só que não seguindo o modelo camoniano. Né, e ele pagou um preço muito alto, que foi o fato de, na época, os críticos e a banca julgadora não ter essa perspectiva, por exemplo, que Bloom aponta, dessas 6 características, porque mensagem rompe totalmente com os Lusíadas, né, de Camões. E aí, como era um concurso literário, né, os 100 anos aliás, eram 100 anos não, era dos 500 anos, sim, não, tinha que ver, 400 anos, melhor dizendo, né? Então, do mais ou menos 400 anos da obra de Camões, né, dos Lusíadas, então foi feito esse concurso. E aí Fernando Pessoa foi o único que rompeu totalmente. Mas aí, o romper totalmente, aí é que está. Ele não rompe totalmente, mas
Estruturalmente, sim, mas em alguns elementos, não. Ele reapropria, ele ressignifica. Então, mas tem esse acerto, esse acerto. Então, por exemplo, o contracanto natural, né, do Velho do Restelo, né, e dos personagens, o próprio Vasco da Gama. O Vasco da Gama está presente em Missa, estava presente, é o grande herói épico, né, dos Lusíadas, e também está presente em, em Mensagem, né, de Fernando Pessoa. No entanto, é esse retorno dos mortos, vocês estão entendendo? Não apenas a adoção de personagens, mas também de temas, né, que às vezes temas até polêmicos e que ainda hoje suscita uma grande discussão interna, né? Então, o apofrade seria isso, né? Então, o Bloom coloca justamente essas 6 características, né? O Clinamen, Tessera, Kenosis, a demonização, asqueses e apofrades, né? Apófrades. Ok, gente? Bom, e aí como exemplo, eita, a gente já está em 7 horas, né? Vamos fechar agora, tá? Como exemplo, a gente tem esse texto, é, a gente tem esse texto, que é um texto conhecido nosso, né? Todo mundo já deve ter uma referência dessa música do álbum Quatro Estações, de Legião Urbana, não é isso, gente? Então, vejam, se essa obra tivesse sido lançada, né, na primeira metade do século XX, com certeza Renato Russo ia ser crucificado. Ia ser crucificado porque a crítica da época de cara já ia dizer, é uma obra menor, ele fez uma imitação de Coríntios, fez uma imitação de Camões, dos sonetos de Camões, então não presta para nada. Ele não, essa obra não deve ser nem considerada. Por exemplo, um José Veríssimo, o crítico que reinou do final do século XIX e início do século XX, e ele se deparasse com essa canção aqui, de Renato Russo, ele ia dizer, isso é poesia, poeta, não merece nem ser chamado de poeta, né? Não tem nem valor um troço desse, ia meter o pau, né? No, justamente em Monte Castelo, né? Mas aí você já vê, pegando essas características apontadas pelo Bloom, pelo próprio Valéry, a ruptura já começa no título, Monte Castelo. Né? E aí, quando você entende os pressupostos, a própria contextualização da escrita, da música, né? E a própria letra, por que que ele fez essa mescla, que na realidade o prototexto, tanto da música dele como do próprio soneto de Camões, foi esse trecho de Coríntios, né? Só que aí Camões ele fez essa, vamos dizer assim, essa deglutição, né? Essa deglutição e tentou apagar até em alguns momentos tentou apagar e deixando mínimas essas pistas, mas ele também não tinha muito essa preocupação, porque no momento histórico dele, repito, né, já final da Idade Média, não tinha tanto uma preocupação com imitar ou não um texto anterior, então ter de forma explicitada o que a gente entende como intertextualidade, né, gente? E, e aí, no próprio padrão melódico, e quando a gente entende a reflexão do Renato Russo, da contextualização de Monte Castelo, né, é que a gente vai perceber que está muito além.
tá muito além existe uma ressignificação, existe uma ampliação dessas possibilidades semânticas, né? E como eu até falei, o próprio título Monte Castelo já rompe, né? Bom, aí eu coloquei algo aqui só para exemplificar, porque de repente a gente fica nas categorias e falta um ponto assim de uma exemplificação mais nítida, né? Bom, pessoal, e quanto ao WebQuest, a gente colocou aqueles vídeos que são bastante esclarecedores. A gente abre agora para dúvidas, dúvidas tanto quanto ao fórum, não sei se ainda resta alguma dúvida no fórum, como também no WebQuest, né? Nos seminários, vocês fiquem muito à vontade também, se quiserem tirar, mas assim, eu peço que deixem para o nosso encontro da quinta, tá certo? Porque na quinta a gente vai ter um momento que a gente vai focar mais na dimensão da análise propriamente dita, como é que ela ocorre, né, dentro da literatura comparada, tá certo? Bom, eu estou aqui a dispor de vocês, né? A gente poderia abrir aí mais uns 15 minutos, né? 10, 15 minutos para as dúvidas. Fiquem à vontade. Querem pontuar alguma coisa? Assim, eu estou vendo aqui a Maria Aparecida, né? Sim, Camões, Dilceni. Pessoal, eu me desvinculei aqui, eu estou olhando aqui, vou reler aqui o que vocês colocaram, né? Professor. Saí, a Guilherme, tudo bem, estava até, já tinha estourado, né, gente, o que eu havia proposto, Maria Aparecida, imitação, foi naquele momento lá da imitação, né, e de música linda, de fato, é belíssima. Luciane, impressionante, conheço os textos e não tinha percebido que é intertextualidade até agora. Pois é, existe uma intertextualidade, você pode ver, inclusive, qual é o soneto, meu Deus, de Camões, porque eles não davam títulos aos sonetos. Isso é uma tendência até clássica, né? Horácio, ele não dava título, né, aos sonetos, às odes. Então, eles atribuíam, né, uma coletânea e iam colocando, marcando como em algarismos romanos, né? Então, primeiro soneto, segundo, terceiro do livro X, livro dos sonetos. Então, primeiro livro dos sonetos de Camões. Então, na época era assim, né? Aí, primeiro soneto, aí, né, em algarismo romano, primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo, soneto 11. Eram letras de verdade. Macunaíma demonstra Canção do Exílio também, exato, né? A gente tem uma releitura, né, da Canção de Exílio, em Oswald, né? E de Macunaíma demonstra o antropofagismo, o canibalismo em seu contexto. Olha, ali tá mais para... Olha, se você é bactriano, aí pronto, vamos lá, viu, Edi? Muito boa a sua pergunta. Mas é antropofagia mesmo, porque ele assimila, né? Ele assimila, mas eu até colocaria que ele está mais para uma carnavalização. Eu acho que o contexto da narrativa, né, de Macunaíma está mais para uma carnavalização, embora, né, tenha sido, digamos assim, o carro-chefe de Mário de Andrade na prosa para dizer, olha, o que eu coloquei lá no manifesto, na prosa, uma prosa antropofágica seria isso aqui, né, um modelo, né, vamos colocar assim, né, Macunaíma. Mas aí, se você me pergunta, Edi, é muito boa a tua reflexão, está muito mais para uma carnavalização. Por quê? Qual é a diferença, né, da carnavalização para uma relação antropofágica, né?
É porque a carnavalização, ela, vejam bem, ela, em Macunaíma, por vezes, a gente vê apenas assim, uma, uma junção de elementos que não se internaliza, certo? Então, por exemplo, quando ele vira Macunaíma, ele mergulha lá na pegada do gigante, aí ele não se transforma em louro, né, dos olhos azuis, não tem essa, né, gente? Mas você percebe que a forma de falar dele não muda. Aquela forma de falar tosca, embrulhada, pega isso aqui, misturada, parece que botou tudo num mix, num liquidificador, no europeu, exato. Aí, mas ele não fica, não adquire modos europeizados. Né? É um carnaval. Coloca aquilo ali como adereço, aquela pele, né, ali, mas ele não internaliza, né? Não existe um ingerir, uma deglutição, então é muito mais assim, aquele mix, né, de relações, então, se você me perguntar, eu vejo muito mais como uma carnavalização, né, uma narrativa muito mais carnavalizada do que antropofágica. Até porque a carnavalização ela nos permite associações mais amplas, né? Tanto de internalizações, como também de figuras agregadas tipo adereços. Por exemplo, a gente assiste, né, um desfile, né, desfiles bonitos, escolas de samba, mas ali são adereços, né? Ali, muitas daquelas baianas não são baianas, né? São cariocas da gema, né? Boa parte delas, né? Não são baianas, mas a ala das baianas. Ou elas, quando vestem aí, elas internalizam, oh, meu rei, né? Oh, meu rei. Não, né? Aí, estou entendendo, gente, a ideia do adereço, né? A carnavalização. Então, eu estou, assim, de uma forma bem superficial do conceito proposto por Bakhtin, né? Mikhail Bakhtin. Essa busca pela identidade nacional. De fato, Maria Aparecida, de fato, Aparecida. Olha, essa busca é uma busca é, extremamente renitente até nos dias de hoje, né? O que é nacional, né? E vários escritores e escritoras, né, vieram e estão também por aí buscando isso, né? Essa percepção, né? E Ariano Suassuna deu uma grande contribuição, mas o pensamento de Ariano Suassuna não é a verdade absoluta, né, gente? Ele deu uma grande, indiscutível, né, a grande contribuição dele através do armorial e tudo, mas até hoje existe uma grande discussão, né, em torno do armorial, né, enfim. Então é isso. Pessoal, alguma dúvida com relação a constante, constante. E é uma busca que também passa por um mergulho nosso, né? Dentro de nós mesmos, né? Nós, enquanto brasileiros e brasileiras, né? Quem nós somos? Né? A que nos propomos, né? Qual o futuro que queremos? E esse futuro também passa pelas nossas opções ideológicas, políticas, né, etc. São questões, e não é porque eu sigo ou um determinado escritor, uma escritora segue uma vertente ideológica, que isso vai desmerecê-lo ou desmerecê-la, né, ou de direita ou de esquerda. Eu gostaria de deixar isso bem claro, até porque na graduação, viu, gente, só compartilhando aqui com vocês, a J.K. Rowling, há uns anos atrás, né, fez algumas declarações bastante polêmicas, né, que alguns, inclusive fãs, né, da grande saga Harry Potter, começaram a desmerecê-la, né, assim, olha, a figura da escritora, do escritor, é uma coisa, mas a construção estética que ela fez vai além da própria e das opções ideológicas ou políticas
dele ou dela, né? E, por exemplo, a própria Raquel de Queiroz, em uma parte da vida dela, e o próprio Ariano Suassuna foram polemizados, porque num primeiro momento, a Raquel e o próprio Ariano foram muito mais pró, vamos dizer assim, ditadura militar do que propriamente romperem, né, com ela. Exato, Aparecida, foi acusada de transfobia, exatamente, isso, perfeito, você foi cirúrgica, ela foi acusada de transfobia, porque, sabe, gente, aquela coisa de uma crítica, inclusive equivocada, de atribuir a teoria de gênero, na realidade, a compreensão não é né, questão de uma teoria de gênero, e teologia, aliás, de gênero, isso aí não é ideologia de gênero. Há toda uma teoria, a teoria queer, né? Inclusive, existe essa vertente dentro da literatura comparada, né? Eu não sou um expert dentro dessa teoria, mas é uma teoria interessante, importante porque mostra uma outra perspectiva. E não é de uma imposição, mas sim de uma aceitação das diferenças. Então, é muito mais uma educação de gênero do que ideologia de gênero, né? Mas aí, enfim, mas aí o que acontece? A J.K. Rowling, ela foi colocada como acusada de transfobia, né? De ter toda uma relação de preconceito, né, com relação aos homossexuais, aos transexuais, enfim, e dentro de um pensamento mais, vamos dizer assim, dicotômico, e dentro de apenas uma aceitação dos processos, vamos dizer assim, e de uma compreensão mais de, da hétero, né? Que, na realidade, gente, a gente não pode colocar o mundo numa forma, e essa forma que a gente tem nas mãos, ela é a verdade absoluta. Né? Assim, você, dentro da sua igreja, da sua compreensão ideológica, segue nessa vertente, né? Então, a literatura comparada, ela nos permite ter, vamos dizer assim, essas várias lentes para enxergar o mesmo fenômeno, no caso do fenômeno literário, a construção estética literária, certo? E é isso que eu gostaria de colocar aqui, a obra literária, ela vai além. Então, certo, se você me perguntar, professor Pedro, se você concorda, você segue o pensamento transfóbico da J.K. Rowling? Não. Eu tenho a minha compreensão é muito mais da inclusão, da aceitação das diferenças, né? Acho que um mundo tão amplo. Minha avó dizia uma coisa muito bela. Ela dizia que Deus a tenha, né? Ela dizia que se o céu é tão amplo, né, tão infinito, e brilham tantas estrelas, né? Há espaço para todo mundo, né? Não é isso, gente? E há vários, não existe só um caminho para a felicidade, né? O que existe é a gente estar bem consigo mesmo, não desejar o mal para ninguém, né? E seguir com a nossa vida. Então, assim, mas isso é a forma como eu penso, tá? Então, pois é, Rosiane, concordo. A gente tem muito a aprender com os velhos, com os ditos velhos, né? Às vezes eles têm um pensamento tão jovial, muito mais que os. Eu já sou coroa, né? Mas assim, muito mais do que muitos jovens que eu já ensinei, né? Então, concordo totalmente. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado a vocês, né? E repito, vamos estar auxiliando vocês através das nossas tutoras. Eu também, viu? Vai ter um momento que eu vou dar uma olhadinha pela manhã ou à noite, diariamente, e estou aberto aí para a gente sempre
não vai encerrar aqui, não, pelo contrário, a gente vai ter essa continuidade e espero que tenham gostado e a gente continua essa conversa na próxima semana, né, na quinta noite, tá? E quem não puder, e assim, só explicando para quem não para quem chegou depois da explicação, foi mais por uma situação. Eu podia no próximo sábado, só que no sábado à tarde, mas aí por conta de uma orientação da coordenação, já fruto das colocações, né, e também de direito, inclusive legal, né, de colegas nossos que são adventistas e que também professam uma fé que determinam a guarda do sábado, e também acho o coordenador foi muito tranquilo, dizer, olha, Peterson, qualquer dia, você pode até fazer no domingo, mas o domingo, né, gente, todos nós somos trabalhadores e trabalhadoras, acho sacrificante demais, né, e aí, entre fazer à noite, que eu não posso, não iria poder no próximo sábado, aí por isso a ideia da quinta noite, só para explicar para todo mundo, por que não sexta noite? Porque a guarda do sábado, para quem não conhece, né, por exemplo, as práticas judaicas, dos adventistas, e todas aquelas denominações religiosas que guardam o sábado, a guarda começa a partir do surgimento da estrela vésper, né? Então, o dia começa a ser contado, o outro dia, não quando dá meia-noite, mas quando surge a estrela vésper no firmamento, e é justamente o que seria equivalente entre 17 e 18 horas diárias, né? E aí sempre marca 18 horas. Por isso que os adventistas não assistem aulas e não fazem nenhuma prática a partir das 18 horas de toda sexta-feira. Né? Isso vai das 18 horas da sexta até as 18 horas do sábado. É assim também dentro da prática judaica, né? É muito interessante, né? É uma lente, é um foco, né? Uma interpretação, né, gente? Entende? É por isso que é quinta, e entende? Então é isso. Vai ser gravada também, e é isso aí. Obrigado, viu, pessoal, pela presença de vocês, e até quinta, e também a interação que a gente vai ter ao longo da semana, né? Pela minha pessoa e pelas nossas tutoras, tá bom? É isso aí. Um forte abraço. Bom carnaval. Para quem está em Recife e Olinda, dá tempo, né? De ver lá, ir lá para o Homem da Meia-Noite, lá em Olinda. Tá certo. E também da abertura dos carnavais, né? Aí, né? Hoje, bom carnaval para todos vocês, bom momento de reflexão, né? De descanso. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.